vídeo de hoje do canal a gente vai falar da surpreendente, por que não, super vitória do São Paulo, grande vitória do São Paulo em São Januário, com análise, opinião, react e muito mais. Então vamos perder tempo não, vambora para o vídeo. Dá uma afastada também daquele baixo astral, o time acabou, o São Paulo do passado. Ganhou do Vasco, que tinha até então a melhor campanha do segundo turno, ao lado do Palmeiras, que vai brigando aí com o Flamengo pelo título brasileiro, aquela espanholização que vocês sabem bem. Mas enfim, São Paulo tá na briga pela Libertadores. Vamos, uma virada, vamos embora. Segunda vitória seguida. Muito bem, Arnaldo, e vocês? Gostou, adorou? Não gostou, deu pro gasto ou foi um lixo? Salve, Tirone, salve, galera. Eu adorei. Vencer em São Januário é raro, de fato. Foi 2013, na verdade, a última pelo 2013. Brasileiro. Pô, numa época que São Paulo estava lutando contra o rebaixamento. Foi um jogo vital, aliás, gols dos zagueiros Rodrigo Caio e Antônio Carlos, logo na chegada do Muricy. Depois ele ganhou na Copa do Brasil, na época da pandemia, quando o Rigoni, quem diria, brilhou, e hoje foi isso que a gente viu. E normalmente é difícil jogar lá, e o Vasco numa fase muito boa, né? Encantado, com muita confiança, foi difícil jogar demais. E as duas últimas vitórias do São Paulo são contra concorrentes diretos, né? São duas vitórias taxativas, contra o Bahia do Rogério Ceni, contra o Vasco do Fernando Diniz, dois ex-treinadores. O São Paulo se recusa a morrer, né? No campeonato. Agora é uma raridade essa briga pela vaga na Libertadores. Nós já temos G7 consumado, certo? Com Flamengo ou Palmeiras na final da Libertadores. Podemos ter até G8. Ainda tem confronto direto contra o Fluminense, também é fora de casa. E aí as dificuldades desse time, né, Tirone? Ele vai jogar confrontos contra Corinthians e Fluminense na casa deles, e o São Paulo não tem mais casa para jogar pela Libertadores, né? Então tá lá o Imagine Dragons, a PQP do Imagine Dragons fazendo show, e o São Paulo vai jogar as duas partidas. Mas já imaginou São Paulo e Flamengo na no Morumbi em vez da Vila Belmiro agora? Com quanto? Sim. 50 mil? Isso. Né? E depois do São Paulo e Bragantino. Se o São Paulo fizesse 6 pontos em casa, ele está na Libertadores, mas vai jogar na Vila. E aí é uma outra questão. A gente vai ver como é que vai ser o São Paulo mandante sem casa. Mas hoje foi muito bom. E acho que o Crespo sofreu nas mãos do Diniz, mas o Diniz, quando foi mexer no melhor momento do time, me lembrou o Diniz em outros tempos, se é que você sabe, né? Quando era o melhor momento do Vasco, e as questões de mexidas são um problema para o São Paulo, né? Com um banco muito mutilado, o Diniz, eu acho que deu uma ajudadinha, sabe, Tirone? Ficou mais fácil depois para a tática com o Rigoni e Ferreirinha, sem zagueiro, praticamente ter os contra-ataques para o segundo gol, né? O São Paulo, no fim das contas, podia ter feito mais no final, né? Porque teve 200 contra-ataques, o Rigoni perdeu 2 gols inacreditáveis. Poderia ter feito mais até, sim, de fato, né? O Diniz deu uma forcinha ali no momento chave, né? Do jogo, ajudou, mas enfim. Fala. E futebol, cara, é aquilo. Jogador de futebol, qualquer um, pode ser o melhor ou o mais fraco, é confiança, né? Então, há 2 jogos, o Rafael não servia, os 3 zagueiros estão inseguros. Tal. O que jogaram os 3 zagueiros hoje? Nossa, jogaram demais. O que jogou o Rafael hoje? Né? Sim, jogaram bem. Então, calma, né? O Tapia, que era o Bagre, o Tapia hoje é um jogador que todo mundo, todo jogo ele joga bem. Né? Então, o Tapia lembrou o Caleri na briga. Lembrou muito o Caleri. Lembrou muito o Caleri, o jeito de jogo do Caleri. Se é o Caleri fazendo isso, a gente ia falar que tinha jogado bem. Jogou bem o Tapia. O Lucas, eu também gostei do Lucas, até enquanto aguentou. Vou te falar que eu gostei do Mailton também. Um pouco irregular, meio loucão, mas eu gostei também. Um pouco inseguro ainda, entendeu? Inseguro, exato. É isso, né? Daqui a pouco a gente vai dar a nota, tem alguns que eu achei um pouco abaixo, mas daqui a pouco daremos as notas. A galera já está... Vamos ter que virar a página, gente. Temos que tirar tipo o pó, sabe o pó? Como você tira pó da roupa? Não, porque acabou. Não, tem que tentar lutar. Foi uma grande vitória do São Paulo. Vamos combinar, né? O Vasco não perdia em São Januário há muito tempo, não é isso? 12 jogos, sei lá. Isso, exatamente. Perdia muito tempo lá em São Januário. E ganhou, pô. Vamos lá. Vence o São Paulo, JP. Vence bem o São Paulo Futebol Clube aqui em São Januário. Uma partida convincente do São Paulo. Obviamente, a gente sempre especula o que vai ser o jogo antes dele acontecer, mas o São Paulo tem um pouco dessas, né? Tem um pouco desses jogos. É um pouco surpreendente, de certa forma, o que apresentou o São Paulo aqui hoje.
controlou o jogo defensivamente do começo ao fim, o que não era tarefa fácil, contra um Vasco da Gama, que tentou o escape ali do Rayano, no Moreno e Andrés Gomes, e isso deu certo no primeiro turno. No segundo turno não deu, faltou uma referência do Vasco e o São Paulo conseguiu fazer um jogo bem consistente. Jogo muito bom do Sabino, né? O Sabino foi muito bem hoje, assim como o Alan Franco também volta a fazer um grande jogo pelo São Paulo. E o meio-campo, Luiz Gustavo entrou muito bem, e as alterações, Alisson e Luiz Gustavo conseguiram controlar de fato o meio-campo nessa partida. Bom, muitos pontos positivos. O único ponto negativo que a gente vem comentando já, e acho que esse tipo de jogo é bom, porque o São Paulo vence e vence apesar dele, é o Rigoni. Não tem a menor condição do Rigoni jogar no São Paulo. Ele finge que marca, não dá combate e perde 2 gols que ele não pode perder. O Rigoni não pode jogar no São Paulo. Ponto final. Mas o fato é que é um bom jogo do São Paulo, um jogo convincente, de dar orgulho ao torcedor pelas ausências que teve o time para essa partida. 3 pontos fundamentais, São Paulo volta ao G8. Vou ter que deixar aqui a cabine de transmissão, tem alguns vascaínos mais exaltados, e a gente volta na coletiva isolamista aqui direto de São Januário. Você tava vendo o jogo, Thiago? Não, você viu ou não? Tava assistindo o jogo. Cara, que jogo, velho. Vamos lá. Vamos começar do começo, né? Como diria Sherlock Holmes. Vamos começar do começo. São Paulo e Vasco 2-0. Formação do São Paulo. A gente vem com Rafael, Alan Franco, Arboleda e Sabino, nosso Sabinão da Massa, que é nosso zagueiro do canal, Mailton, Pablo Maia, Marcos Antônio e Enzo Dias, e o Bobadilha. Tapia e Lucas Moura. Assim, vamos lá. Aí até o tiozão tava falando lá, pô, pessoal, mas é o que a gente tem à disposição, pá. Tá, beleza. Cara, não sei. O time começou meio estranho. Com o Tapia. Cara, o Lucas joga muito. Com a bola no pé, ele joga muito. Mas sem a bola, ele tá ajudando menos que o Luciano. E isso dá um gap ali na hora da frente, na hora do combate, que fica nítido o quanto vulnerável a gente ficava. Total. Os nossos três volantes também, tirando o Pablo Maia, que deu até cãibra agora no final, tanto que ele correu, a gente fica sem pegada no meio campo. Por quê? O segundo atacante não ajuda. Um dos volantes que vira meia, que tá mais para frente, ele fica vendido, ele tem que sair. O outro, ele fica vendido também, já arrebenta com os nossos 3 zagueiros. Os caras colocam... o Diniz estava explorando bem os pontas lá abertos, aí o que acontecia? O Mailton pegava um ponta e automaticamente o outro atacante ficava no Sabino, ou seja, ele transformava o nosso 3-5-2 num 4-4-2, principalmente porque o nosso atacante não pegava, a gente saía completamente de contexto e ficava uma buraqueira, cara. Olha, o nosso ponto forte do primeiro do ano, né, dos últimos anos, que é a parte defensiva, principalmente os 3 zagueiros, a defesa e o meio campo, a gente tá vulnerável. Eu nunca vi o São Paulo com tanto buraco. Parecia o São Paulo até do Zubeldia. Cara, era os moleques correndo. Primeiro tempo, né? Era o São Paulo correndo de costa pro gol, assim, de frente pro seu goleiro, mano, toda hora. Cara, uma buraqueira, a zaga perdida. Mas aí a zaga ficava perdida porque o meio campo ficava exposto. Meu Deus do céu. Aí a gente acha um gol no primeiro tempo, que eu acho que foi pênalti. Ele claramente abraça ali por trás, né? Lá ele. Mas ele abraça, o menino abraça a Arboleda por trás. Arboleda. Gol, 1-0. Não temos nada a ver com isso. Gol. E aí no segundo tempo também começa estranho. Os nossos atacantes vêm mais para trás ainda. Corre menos. O Lucas, quando tá com a bola no pé, ele até desenrola, mas sem a bola, claramente ele tá se poupando, ele se preserva para quando ele tiver a bola. Só que isso arrebenta, porque nossos 2 volantes, nossos 2 segundos volantes, que é Marcos Antônio e Pablo Maia, por mais que o Marcos Antônio jogue muito, o Pablo Maia não, o Bobadilha. E o Bobadilha também, eles vão muito bem, cara, fica exposto. Fica completamente exposto e tava correndo errado. Aí, por coincidência ou não, o São Paulo melhora quando entra Luiz Gustavo e Alisson. Né? Entrou Luiz Gustavo e Alisson, pronto. Acertou a pegada. O Vasco parou de ter superioridade numérica, porque os meninos marcavam mais em cima, porque é característica deles. O Luiz Gustavo entrou. Mano, ó, na moral, vocês podem falar o que vocês quiserem. O Luiz Gustavo tá velho? Tá. Teve uma doença séria? Teve. Mas o que esse menino tem um mental bom não tá no mapa, velho. Eu sou fã bizarro, né? É bizarro.
Já falei para uns amigos em comum que a gente tem, que eu sou fã dele. Falo aqui na live abertamente. Sempre fui fã dele, sou fã dele. Porque o que ele joga... Ele tava puxando contra-ataque agora no final e nem precisava, porque já tava 2-0. Cara, na moral, o Luiz Gustavo arruma o meio-campo, o Alisson com dinâmica também arruma o meio-campo, o Pablo Maia começa a correr menos, a marcação encaixa, e aí o que acontece quando a marcação encaixa? O contra-ataque começa a aparecer. O Lucas e o Tapia cansaram, entrou o Rigoni e Ferreirinha. O Ferreirinha, eu achei, eu não sei se foi impressão minha, que ele entrou bem. Ele entrar depois é difícil, eu falo isso aqui várias vezes, né? Entrar depois é muito difícil. Mas o Ferreirinha entra bem, cara. Ele, tanto é que ele faz a jogada do segundo gol e ele dá. E ele quase sofre, ele né? Queria fazer o gol ali no final? Queria, mas ele entra bem, velho. E aí, só que o Rigoni, maluco, aí... Esse maluco é horrível. Ele é horrível. Não, aí cai naquilo que é assim... Mano, olha as opções que a gente tem, velho. Como é que nós vamos... Aí, olha a diferença da galera que ainda... E nem é zoeira. Da galera que ainda fala do Zubeldia e da galera que fala do Crespo. O Crespo ajeitou o time em cima das opções que a gente tem, da característica dos nossos jogadores. O Zubeldia tinha as crenças dele em cima do que ele gostava. Só que aí, mano, como é que eu vou cobrar do meu treinador mais emoção se eu tiro o TAP, se eu tenho que escolher o TAP e tiro o TAP e põe o Rigoni? Ah, mano, aí, velho, aí não dá. Rigoni é ruim. É uma vitória gigante por vários motivos, né? É uma vitória gigante porque é num confronto direto contra um Vasco que tinha vencido 6 dos últimos 7 jogos e a única exceção era o jogo fora de casa contra o líder do campeonato. De resto, o Vasco tinha vencido todas. Então, o São Paulo vence esse jogo contra esse time num grande momento, fora de casa. Eu não acho que o Vasco jogou mal, eu tô vendo alguns torcedores reclamarem das ideias do Diniz ali, mas eu não acho que o Vasco tenha feito uma partida ruim. Ainda assim, o São Paulo conseguiu vencer, com os 12 desfalques, mas que também já não é nenhuma novidade para o São Paulo, ele está sempre com essa média de desfalques, né? Sempre tem uns desfalques novos, né? Por cartão, por lesão. Varia de 9 a 14 os desfalques do São Paulo por jogo no Campeonato Brasileiro, é um negócio impressionante e assim é muito importante para a tabela, né? Porque você falava em G6, acho que já nem existe mais o termo G6, né, William? Agora é G7. É G7, verdade. Com a confirmação da final entre Flamengo e Palmeiras, a gente já fala em G7, ou seja, o São Paulo ficou a uma posição da posição de Libertadores e mais. Hoje o São Paulo está na 8ª colocação. Se o São Paulo terminar na 8ª colocação, muito provavelmente é porque o Fluminense ou o Vasco estarão na 7ª colocação, o Cruzeiro certamente estará lá em cima. Então, o 8º lugar para o São Paulo também tem uma grande possibilidade de render vaga na Libertadores, dependendo de quem for o campeão da Copa do Brasil. Então, assim, essa vitória é gigante do ponto de vista da tabela, da disputa aí por uma 7ª colocação, que garantiria a vaga na Libertadores, ou mesmo por uma 8ª colocação, que pode garantir a vaga na Libertadores. Não era fácil e o São Paulo conseguiu vencer. Continha boa que você fez aí, Jean, porque é verdade. São Paulo ainda não tinha a Copa do Brasil, então, tinha aquilo ali, tinha relevância. Não dá para dizer que não tinha relevância, e eu entendo a gratidão por isso. Mas se você avaliar a primeira passagem do Crespo, o que o time jogou para ganhar o Campeonato Paulista e o que o time depois não faz no Campeonato Brasileiro, eu não achava que toda essa idolatria pelo Crespo fazia sentido pelo trabalho dele como técnico, pelo trabalho de treinador. Mas, assim, não acho que o trabalho dele seja ruim, não consigo entrar nessa disputa de um ou outro. Claro que os números, imediatamente, a saída do Zubeldia e a chegada do Crespo corroboram a ideia da troca, que, de fato, né, na chegada do Crespo, o São Paulo começa a ganhar um monte, mas não tem jeito. É um time que, por todo o contexto, e aí estou falando de direção, estou falando de elenco sempre desfalcado, né, de todos os problemas que o São Paulo, de problemas financeiros, não vai ser um time que vai ganhar o tempo todo e que vai viver numa maré de alegria até que as coisas se resolvam fora de campo também, né? Acho que essa é a questão. Atribuir tudo ao treinador é muito fácil. Meus amigos, eu não tava com aquela empolgação toda não, mas o São Paulo foi lá e bateu o Vasco da Gama em São Januário. Mas o Vasco, né? Mas o Vasco do Diniz estava invicto há bastante tempo. Em São Januário, a última derrota do Vasco foi contra o Palmeiras, líder do campeonato. Então, grande vitória do São Paulo, e o São Paulo ainda tá na luta, né? Por uma vaga na Libertadores. Acho muito difícil
por todo o histórico que o São Paulo não jogaram no Morumbi, vai jogar na Vila, agora pega o Flamengo, que disputa lá em cima na tabela, contra o Palmeiras. Então, assim, a jornada do São Paulo, se o São Paulo conseguir realmente, será uma façanha. Infelizmente, essa é a realidade do São Paulo, né? Então, se conseguir uma vaga na Libertadores, será uma façanha por todas as dificuldades que se apresentaram, que é a questão de você não jogar mais no Morumbi. E da maneira como foi toda essa temporada aí, né? Você segurando investimentos, então São Paulo, investimento zero na temporada, você tentar reduzir os danos aí da gestão ruim, na parte financeira principalmente, do Júlio Casares aí, que está desaparecido, brincando, né? Digamos assim. O São Paulo foi a São Januário não como favorito, a verdade é essa, também que é clássico, tudo pode acontecer, mas o Vasco vinha amassando todo mundo, São Paulo foi, nos 10 primeiros minutos fazia a marcação alta e depois voltou à normalidade, o Vasco dominou a partida, dominou assim entre aspas. A gente teve um outro lance, principalmente a cabeçada do Rayag na trave, do Rafael, no primeiro tempo, mas o São Paulo, como o próprio Cleiton falou, soube sofrer, e aí no finalzinho do primeiro tempo, um pênalti, que pênalti lá brasileira, né? Sofrido pelo Arboleda. Último lance do primeiro tempo. E o Lucas foi lá e converteu, importante, né? Dá mais moral pro Lucas aí, que consegue uma terceira partida seguida. E quem sabe ele possa melhorar na sequência, né? No segundo tempo, o São Paulo também sofre bastante. Até a entrada do Alisson, do Luiz Gustavo. E o Luiz Gustavo, cara, não dá pra entender por que ele não entra mais, né? Tudo bem, teve uma questão muito séria, né? Questão de embolia pulmonar, mas realmente os jogos que ele entrou, jogou muito bem. Quem não lembra lá de zagueiro contra o Fortaleza e tudo mais. Mas entrou novamente muito bem, e o Alisson também. O São Paulo, somado às famosas substituições vida louca do Diniz, soube se aproveitar e fazer o segundo ali com uma boa jogada individual do Ferreira com gol de Luiz Gustavo. Nota negativa, acho que aí foi dito aí, foi o Rigoni, tanto o 5 quanto o Gabriel sai, e o Arnaldo deu uma pincelada, que perdeu 2 gols cara a cara que não pode perder. Acho que assinou a sua rescisão de contrato. Eu até brinco que essa camisa que eu tô usando tem o nome do Rigoni atrás, foi na época que ele tava muito bem de São Paulo Futebol Clube, mas quisia quem, Marcelo, fazer o quê? Pois bem, parece que desaprendeu, né? Ou foi só um momento realmente de relampejo ali na carreira dele. Mas foi muito mal no jogo de ontem. E graças a Deus não comprometeu, né? Porque você imagina, ele perde um gol, como alguém aí falou, e aí no ano seguinte o São Paulo vai lá e toma um gol, né? Seria assinado pelo Rigoni, mas na sorte ali o Ferreira, numa bela jogada pro Luiz Gustavo, foi lá e matou a partida. 3 pontos muito importantes, acho que pouco São Paulo esperava, por mais que a gente sempre, né, vai palpitar, vai brincar e tal, de botar o resultado sem pelo menos um empate, né? E, uma vitória é super importante. Agora são desafios muito difíceis na Vila Belmiro, na casa do São Paulo. Torcida ainda um pouco chateada, né, pelo momento que São Paulo vive, pelo momento que os rivais vivem, né? Flamengo e Palmeiras estão na final, então serão os primeiros tetracampeões da Libertadores, mas lembrando, quando São Paulo foi bi ou tri, já tinha equipes que tinham sido campeãs da Libertadores, né? Então eu acho que não é o caso é tentar acertar a casa. O problema é que com as pessoas que estão, a gente duvida muito que isso aconteça, mas a gente pelo menos torce, né? E é isso, o São Paulo aí que caminha aí para meio de tabela, né? Mas tem que brigar muito mais, não é só essa partida. São Paulo vai ter que mostrar melhores jogos, melhores performances, se quiser algo mais desse brasileiro. Porque tá todo mundo ali um pontinho atrás do outro. Tem Corinthians, tem Fluminense, tem Vasco, tem Botafogo. O Mirassol dá uma distanciada, mas entendeu? É isso. Tem que brigar até o fim. Tem que brigar. Acho que se o São Paulo for um time como ontem, como foi contra o Bahia, que brigue. Acho que pelo menos existe uma esperança, né? E se for eficiente, aí realmente você resolve qualquer vaga para Libertadores. Mas a questão é a eficiência. O São Paulo foi eficiente, tudo bem que encontrou o pênalti, achou um pênalti. No segundo tempo, com o Luiz Gustavo foi eficiente, porque com o Rigoni não foi eficiente. A gente tem que ser eficiente, né? É um time que não cria muito, mas quando criar tem que botar lá para dentro da rede, porque senão as coisas vão ficar difíceis. Eu acho isso. Eu acho que a gente
há anos não critico o São Paulo por falta de briga, falta de ímpeto, né? Todo mundo vai lembrar a equipe do Diniz, né? Que na hora H faltou aquele quero mais, aquele sangue. Ver o Diniz e o Tietchan não me dá saudade nenhuma, né? Mas faltou naquela época que o São Paulo ficou muito perto de ser campeão brasileiro. E aí a gente sempre cobrava, né? Um time que lute, um time que corra. De uns anos pra cá isso não tem faltado. O que falta é qualidade. E principalmente o que falta são jogadores, né? É inacreditável, como o próprio Jean Oddi disse. Não, a média ali é de 9 a 14 jogadores fora. Mas a brincadeira, essa parte é isso. É isso. O São Paulo não resolve o seu problema de lesões. E aí o técnico coloca quem ele tem, né? Não quem ele quer, infelizmente. Mas ontem deu tudo certo. E agora esperar essa semana a preparação do São Paulo Futebol Clube. Mas não conforto hiper mega super duríssimo. Que o adversário mesmo jogando na Vila. E também na nossa casa, mas também na casa deles. Será favorito, que é o Flamengo aí. Que vem aí passando o trator pra cima de todo mundo. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações por nesse vídeo, como eu sempre peço. Deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos, uma ótima semana a todos e valeu!